Fluminense e Atlético Mineiro se enfrentam no Mineirão hoje, sábado, 21 horas. Escalações, estatísticas, tudo sobre esse jogo você já sabe logo depois da vinheta. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? Depois da classificação épica contra o Grêmio no Maracanã no meio de semana pela Libertadores, que nos levou às quartas de final rumo ao bicampeonato da Libertadores, rumo ao bicampeonato, rumo à segunda glória eterna seguida, o Fluminense volta as suas atenções à situação difícil no Campeonato Brasileiro, onde se encontra na 18ª posição. E o jogo é extremamente difícil contra o Atlético Mineiro no Mineirão. O jogo seria na Arena MRV, mas a situação do gramado do estádio do Atlético Mineiro fez com que a diretoria do Galo levasse o jogo para o Mineirão. E o Fluminense tem desfalque e tem dúvida para o jogo de hoje. O time deve ir a campo com Fábio, Guga, já que Samuel Xavier está fora, Thiago Silva, Thiago Santos ou Felipe Melo e esquerdinha. No meio, André Martinelli e Ganso. E no ataque, Arias, Cauã Elias e Kevin Serna. Praticamente o time titular do Mano Menezes, com exceção do Samuel Xavier, que dá lugar ao Guga. O esquerdinha está lá na lateral esquerda em função da lesão do Marcelo. A gente não sabe quando que o Marcelo e quando que o Diogo Barbosa voltarão. E tem a dúvida, porque o Thiago Santos sentiu contra o Grêmio e o Felipe Melo entrou. Então não sabemos se o Felipe Melo vai começar jogando. O fato é que se ele começar jogando, a gente já sabe que no segundo tempo tem uma substituição obrigatória a ser feita, porque o Felipe Melo ele entrega muita vontade, mas não tem mais condição física de jogar 90 minutos em alta intensidade. O Atlético Mineiro tem suas dúvidas. O técnico Milito deve levar um time mesclado. Talvez Scarpa não jogue e entre o Alisson, alguns jogadores do sistema defensivo, também não deve jogar, mas deve ser com a maioria dos titulares, excetuando obviamente o Hulk, que está lesionado, Então talvez o Saravia não jogue o Mariano, o Paulinho deve jogar, o Arana deve jogar. É um time forte de toda forma e vai ser um jogo muito difícil. Na história do confronto, o Fluminense leva desvantagem. São 104 jogos com 31 vitórias do Fluminense, 31 empates e 42 derrotas. O Fluminense marcou 146 gols e sofreu 163, com um aproveitamento de apenas 39,74% dos pontos disputados contra o Atlético Mineiro, contra o Galo. O Fluminense vai ter que fazer uma partida extremamente inteligente. O Galo joga num ritmo não tão intenso quanto o Botafogo, o Cruzeiro, o próprio Vasco, mas tem muita qualidade. Se o Scarpa jogar, é o jogador que vai municiar sempre o Paulinho, para o Paulinho entrar na área e tentar fazer o gol. O Arana também cria muitas oportunidades pelo lado esquerdo. Então o Fluminense vai ter que estar forte na marcação, volto a dizer, com linhas próximas, para não deixar que ninguém jogue no entre-linhas, onde o Gustavo Scarpa, por exemplo, gosta muito de jogar. E é um problema do Fluminense. O Fluminense sempre tem problemas de jogadores penetrando entre as linhas e municiando os atacantes para fazer o gol. E isso não é só com o Mano Menezes, era com o Abel Braga, com os técnicos mais velhos, foi com o Luxemburgo, foi com o Marcelo Oliveira, os técnicos old school, sempre trazem esse problema adicional do jogo entre linhas, de não terem linhas compactadas. Um outro problema que o Fluminense vai precisar resolver são as substituições equivocadas do senhor Mano Menezes. Não é possível que o Martinelli canse e não entre o Kevin Serna, não é possível que saia o Ganso e entre o Lima. Não dá mais para fazer o gol e recuar o time como tantas vezes a torcida do Fluminense com Abel Braga pediu e colocava nas redes sociais: não recua, não recua, não recua. No próprio Maracanã já teve grito de não recua, mas o Fluminense sempre recua e acaba sempre sendo punido por esse recuo, por essa covardia dos técnicos old school. O Fluminense tem condições de vencer? Obviamente que sim. O Fluminense tem elenco para vencer o Atlético e o Atlético é também um grande elenco, um grande time. No turno, uma pena, o Fluminense fez 2-0, o jogo foi no Espírito Santo e depois, em duas falhas de marcação, uma do Felipe Andrade, o Galo conseguiu empatar. São 2 pontos que a gente deixou no caminho que estão fazendo muita falta nesse momento. É hora do Fluminense vencer no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense poder pensar já em sair
da zona de rebaixamento, do Z4, e ter tranquilidade, já que vai ter uma semana inteira para treinar, está fora da Copa do Brasil, lamentavelmente, eliminados pelo poderoso Juventude. Parabéns, Mário Bittencourt, parabéns, Paulo Gione, parabéns, Fred, parabéns, Mano Menezes, por isso. O Fluminense, pelo menos, né, como prêmio de consolação, vai ter uma semana inteira para trabalhar visando o jogo do outro fim de semana contra o São Paulo. É isso, galera. Tricolor que está em BH, seu lugar é no Mineirão, né? Com muito cuidado, a Polícia Mineira desce a porrada em torcedores visitantes, né, num ataque claro de xenofobia de toda a Polícia Militar do Brasil, que deveria ser extinta. Então, cuidado, mas compareça ao Mineirão, perdão, e incentive o Fluminense para que a gente consiga sair de lá, no mínimo com um ponto, que já vai ser ruim. Empate é sempre ruim, né? Só não é pior que a derrota, obviamente. Na situação que o Fluminense está, empate é péssimo, mas pelo menos um pontinho, pelo menos não perder, para entrar com moral contra o São Paulo no próximo fim de semana. Falou, galera, um grande beijo, um grande abraço e vitória Fluminense!